Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta para falar de Libertadores 2024, terminada a fase de grupos, faltando só os 2 jogos do Grêmio que estão atrasados, né? Mas a gente já traz hoje para você a classificação de todos os grupos, os classificados, quem está no pote 1 e quem está no pote 2 para os sorteios das oitavas de final, a classificação geral, a artilharia, melhor defesa, melhor ataque, tudo para você, amigo torcedor, agora! Começando então com o Grupo A que teve o jogo entre Fluminense e Alianza. Que bela vitória do Fluminense, hein? 3-2 para cima do Alianza, o Marcelo jogou demais, o Fluminense venceu, Cerro Porteño e Colo-Colo empataram em 1-1 e o grupo terminou então com Fluminense 14 pontos, seguido do Colo-Colo com 6, Cerro Porteño também com 6. E aí, Colo-Colo e Cerro Porteño têm uma vitória, 3 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 5 gols sofridos. Olha, o critério aí foi gols fora de casa e o Colo-Colo fez 1 a mais que o Cerro Porteño. Por isso o Colo-Colo conseguiu ficar em segundo lugar e se classificar. O Cerro Porteño vai ter que se contentar em disputar a Sul-Americana, né? Então, assim ficou o Grupo A, o Alianza último colocado, não venceu nenhum jogo, empatou 4, ficou na última colocação com 4 pontos. Vamos agora para o Grupo B, o grupo lá do São Paulo, o São Paulo que venceu o Tajeres por 2-0 e o outro jogo do grupo, Barcelona de Guayaquil 2, Cobresal 1, portanto esse Grupo B, o São Paulo conseguiu ficar em primeiro lugar graças à vitória sobre o Tajeres. Os dois times terminaram com 13 pontos, mas o São Paulo com um saldo melhor. Por isso o São Paulo fica no pote 1 lá no sorteio, que a gente já vai ver. Fica em primeiro lugar, Tajeres em segundo. O Barcelona vai disputar a Sul-Americana. Já o Cobresal ficou com uma das piores campanhas dessa Libertadores. Só empatou um jogo lá na primeira rodada do campeonato. Depois perdeu todos os 5 jogos. Vamos para o Grupo C. O Grupo C é o grupo do Grêmio. O Grêmio que voltou... Opa, tá errado aqui. Mas vamos lá. O Grêmio que venceu por 4-0 The Strongers, voltou a jogar e venceu por 4-0 The Strongers. E o Estudiantes perdeu para o Huachipato por 4-3. Portanto, nós já estamos vendo a classificação aí. O Grêmio tem ainda que jogar com o Huachipato lá no Chile e com o Estudiantes aqui no Brasil. O Grêmio perdeu os 2 primeiros jogos, isso atrapalhou muito o time, mas agora venceu 2 e já chega na terceira colocação com 6 pontos. Portanto, o jogo-chave aí é contra o Huachipato, né, que está em segundo lugar, e o jogo é lá no Chile. Então o Grêmio precisa de um resultado positivo para tentar se classificar. Vamos supor que o Grêmio empate com o Huachipato vai a 9, o Grêmio vai a 7, mas o Huachipato ainda quer ficar em primeiro lugar, então vai querer vencer o Grêmio. Mas vamos supor que dê um empate. Se acontecer do Huachipato ficar com 9 e o Grêmio com 7, o Grêmio ainda tem a chance de vencer o Estudiantes e se classificar, podendo se classificar até em primeiro lugar ainda desse Grupo C. Portanto, muito indefinido esse Grupo C ainda. A gente não sabe quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, quem vai ser terceiro. Na verdade, o Estudiantes, né, é o que não tem mais chances, porque o Estudiantes só tem mais um jogo, pode chegar a 7 e já não tem mais chances, mas ainda briga por classificação na Sul-Americana. Portanto, esse grupo ainda indefinido, né? Partimos para o Grupo D. No Grupo D, o Júnior Barranquilla empatou com o Botafogo em 0-0 e garantiu a primeira colocação. A LDU venceu o Universitário por 2-0 e o grupo ficou assim, ó. Júnior em primeiro com 10 pontos, 3 gols de saldo. Botafogo em segundo também com 10 pontos, 1 gol de saldo. A LDU ficou lá em terceiro lugar, não se classificou, vai disputar a Sul-Americana. Ficou com 7 pontos e o Universitário do Peru com 5 pontos. Botafogo ficou em segundo, mas, olha, conseguiu a classificação na raça, porque o Botafogo perdeu nas 2 primeiras rodadas, olha lá, perdeu para o Júnior em casa por 3-1 e depois para a LDU por 1-0, e aí conseguiu 3 vitórias seguidas e agora empatou com o Júnior. Então o Botafogo, eu acho que a torcida do Botafogo
tá contente pela classificação, porque perder os 2 primeiros jogos é muito complicado depois se recuperar. Tá aí a situação do grupo D. Vamos para o grupo E, o grupo do Flamengo, que passou fácil pelo Milionários, né? Venceu por 3-0 lá no Maracanã. E o Bolívar venceu por 3-1 o Palestino. Portanto, quem ficou em primeiro lugar, olha só, foi o Bolívar, em 13 pontos, grande campanha do Bolívar. O Flamengo ficou em segundo, né? O Flamengo teve 2 derrotas, uma para o Palestino e outra para o Bolívar, fora de casa. Isso atrapalhou aí as pretensões do time rubro-negro. O Palestino ficou em terceiro com 7 pontos e o Milionários em quarto com 3 pontos. Portanto, Bolívar e Flamengo classificado, só que o Flamengo vai para o pote 2, tá bom? Grupo F agora do Palmeiras, que empatou em 0-0 com o São Lourenço, e o Independiente Del Valle venceu o Liverpool por 2-1. Só que essa vitória do Del Valle não adiantou muito, porque esse pontinho que o São Lourenço conseguiu diante do Palmeiras, deixou a equipe paraguaia na segunda colocação. E olha que beleza, hein? Palmeiras em primeiro com 14, o Palmeiras queria vencer para ter uma das melhores campanhas da primeira fase, mas acabou empatando, ficou com 14. São Lourenço em segundo com 8, Independiente Del Valle em terceiro com 7 e o Liverpool do Uruguai em quarto com 4 pontos. Grupo bastante disputado, Palmeiras e São Lourenço classificados. Agora a gente chega no grupo G, o grupo do Atlético Mineiro, que venceu por 4-0 a equipe do Caracas, e o Peñarol venceu o Rosário Central por 2-1 num jogo disputadíssimo, um jogo muito nervoso, mas o Peñarol conseguiu a vitória e conseguiu a classificação para as oitavas de final. Olha só, Atlético Mineiro, uma das melhores campanhas do campeonato, primeiro lugar com 15 pontos, Peñarol em segundo com 12, o Rosário ficou em terceiro com 7 e o Caracas, uma das piores campanhas aí desta Libertadores, em último com 1 ponto ganho. Situação então de Atlético Mineiro e Peñarol classificados para as oitavas. Aqui a gente tem o último grupo, o grupo H, um grupo que não tem brasileiros. O River Plate venceu por 2-0 o Deportivo Táchira e o Libertad venceu por 2-1 o Nacional do Uruguai. Mesmo assim, o Nacional conseguiu ficar em segundo, conseguiu se classificar. River Plate em primeiro com 16, uma campanha com 5 vitórias e um empate. Vale lembrar que nesse grupo não tem brasileiro, né? Então a coisa, na minha opinião, ficou mais facilitada para os times argentinos aí. Deportivo Táchira em último com 1 ponto. Essa situação do grupo H. Então River e Nacional estão classificados. Agora, pessoal, a gente vê aqui, rodada por rodada o número de gols. Essa última rodada foi a que teve a melhor média de gols, a que teve mais gols, 47 gols em 16 jogos, uma excelente média de quase 3 gols por partida, 2,94. 238 gols até agora em 94 jogos, uma média de 2,53 gols por jogo, os mandantes marcando aí cerca de 62% dos gols e os visitantes cerca de 38% dos gols. O melhor ataque, Atlético Mineiro e Palmeiras, os melhores ataques aí desta Libertadores, 14 gols marcados cada um. O Bolívar tem o terceiro melhor ataque com 13, depois Peñarol e River Plate com 12 e o Flamengo é o sexto melhor ataque do campeonato, já marcou 11 gols. Já os piores ataques, o pior de todos é o do Táchira, né, que só marcou 2 gols, e depois Caracas e Cobresal, que marcaram 3 gols. Agora vamos falar de defesa. Olha só, a melhor defesa da competição até agora é a do River Plate e a do São Paulo, que só tomaram 3 gols, hein? Depois Flamengo, Grêmio e Júnior Barranquilla com 4. Lembrando que o Grêmio tem 2 jogos a menos, tá? E as piores defesas, a pior de todas, disparado, é a do Caracas, né? Que já levou 19 gols. Depois o Liverpool com 14 e o Milionários com 12 gols. Esses os times que têm as piores defesas aí da Libertadores. Aqui a gente tem a classificação geral. River Plate ficou em primeiro, hein? 16 pontos, 5 vitórias, um empate. Lembrando, né, que o grupo do River Plate não tinha times brasileiros. Muito bem. Time melhor campanha aí da primeira fase, 16 pontos. Depois vem o Atlético Mineiro com 15 pontos.
Depois, Palmeiras e Fluminense com 14 e em quinto, São Paulo com 13. Portanto, 4 times brasileiros entre as 5 melhores campanhas da Libertadores, só que o River ficou com a melhor campanha de todas. Em sexto, o Bolívar também com 13, em sétimo, o Tajeres também com 13, em oitavo, o Peñarol com 12, o Flamengo ficou com a 9ª melhor campanha com 10 pontos, né? Depois a gente tem o Botafogo ali também com 10 pontos, 13ª melhor campanha. Depois a gente acha já o Grêmio em 21º com 6 pontos, só que o Grêmio tem ainda que jogar 2 jogos, então o Grêmio com certeza vai melhorar essa classificação geral aí. E é isso, pessoal, essa é a situação dos times brasileiros na Libertadores, né? A pior de todas as campanhas foi a do Caracas, hein? Apenas 1 ponto, o time fez 3 gols e levou 19, menos 16 gols de saldo. O outro time venezuelano, o Táchira, é a 2ª pior campanha, também com 1 ponto, e o Cobresal, a outra pior campanha, com 1 ponto também. Muito bem, aqui a gente tem os potes do sorteio que será realizado na próxima segunda-feira, tá? Mesmo sem saber a situação do grupo lá do Grêmio. O pote 1, aí tá em ordem alfabética, tem Atlético Mineiro, Bolívar, Fluminense, Júnior Barranquilla, Palmeiras, River Plate e São Paulo, as equipes que ficaram em primeiro lugar nos seus grupos. Essas equipes então não vão se enfrentar nas oitavas. Por quê? Porque os times do pote 1 vão jogar com os times do pote 2, vai ter o sorteio assim, né? Sorteia um do pote 1, sorteia outro do pote 2, essas equipes vão se enfrentar. O pote 2 tem os times que ficaram em segundo lugar: Botafogo, Colo-Colo, Flamengo, Nacional, Peñarol, São Lourenço e Tajeres. São equipes difíceis também, o Flamengo ninguém quer enfrentar, né? O Peñarol não é fácil, São Lourenço não é fácil, Nacional não é fácil, Botafogo a gente sabe também que não é fácil, enfim, vai ser difícil de qualquer forma, lembrando que ainda tem que saber quem ficou em primeiro no grupo do Grêmio e quem ficará em segundo também no grupo lá do Grêmio, ok? E para finalizar, a artilharia da Libertadores, Júnior Santos do Botafogo tem 9 gols, lembrando que é contado os gols lá da fase preliminar na fase de grupos, né? Antes da fase de grupos, o Botafogo disputou, o Júnior Santos marcou muitos gols ali, portanto ele é o primeiro da artilharia com 9 gols. Depois dele vem toda essa galera aqui, ó. Todo mundo com 5 gols, o Paulinho do Atlético Mineiro, o Max Silveira do Peñarol, o Borja, ele mesmo, o Borja do River Plate com 5 gols também, o Pedro do Flamengo e também o Francisco da Costa do Bolívar, todos com 5 gols, esses os principais artilheiros da Libertadores até o momento. Então é isso, amigo torcedor, tá aí pra você tudo sobre a Libertadores 2024, eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixe o seu joinha, deixe o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se inscreva se você não é inscrito, pode comentar à vontade. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.